Oi, pessoal! Bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Estes são os assuntos de hoje. No vídeo de hoje, nós vamos aprender mais um método da gerência de projetos. Ele se chama KPI, Principais Indicadores de Performance, e eles servem para você saber como medir o progresso do seu projeto. Para entender estes vídeos, por favor, assista os meus vídeos anteriores, em que eu explico as condições de satisfação, o método SMART e o método OKR. O que é KPI? Os KPIs são as unidades usadas para medir a performance e o progresso de um projeto para chegar a um objetivo. As letras K, P, I vêm de Key Performance Indicators, principais indicadores de performance. Neste método, o objetivo do seu projeto precisa ser SMART, como eu explico no meu vídeo anterior, com ênfase na letra M, mensurável, ou seja, precisa ser quantificável, você precisa saber em números como o seu projeto está progredindo. No vídeo anterior, eu expliquei um método chamado OKR. E existem pessoas que confundem o OKR com o KPI. Qual é a diferença? Bem, o KR do método OKR, resultado principal, não necessita ser quantificável em números, pode ser mais subjetivo. Então, o KPI é mais concreto. Por exemplo, se o seu objetivo for aumentar a minha autoconfiança para aplicar para mestrado no exterior, como eu posso medir a minha autoconfiança? Bem, uma opção seria, se eu uso o método OKR, o resultado principal pode ser fazer uma autorreflexão, comparando como eu me sinto agora com como eu me sentia um mês atrás. Para isso, eu tenho que escrever um diário. Eu escrevo um diário falando dos meus sentimentos na hora de aplicar e aí depois eu vou comparar um mês depois como eu estou me sentindo. Eu aumentei a minha autoconfiança? É meio subjetivo, né? Por outro lado, eu posso usar o método KPI, em que eu vou fazer o mesmo teste psicológico a cada mês e vou comparar as pontuações no resultado. Obviamente, não é 100% objetivo, porém, é mais quantificável do que o KR. Quando eu posso usar KPI? Quando você já tiver um objetivo claro, mas você quiser medir a sua performance e progresso para poder alcançar aquele objetivo. Você também pode usar o KPI quando quiser comparar a sua performance de agora com a sua performance do passado ou com a performance de outras pessoas. Também pode usar quando você quiser alcançar, manter ou melhorar a sua efetividade através da análise de dados para tomar decisões. E quando você tiver os meios para anotar e analisar dados quantitativos e ou qualitativos. Ou seja, você precisa ter em mãos os dados, os números que vão permitir que você compare o seu progresso de agora com o seu projeto do passado, o seu projeto de agora com o projeto de outras pessoas e assim por diante. Agora um exemplo para você que quer estudar fora. Vamos dizer que o seu objetivo geral seja começar mestrado em um país que fale inglês, em uma universidade credenciada, com bolsa e ou emprego em no máximo 12 meses. Para entender melhor este exemplo, por favor, veja os meus vídeos anteriores. Um objetivo parcial desse objetivo geral seria, por exemplo, em 6 meses, tirar pelo menos 105 pontos no TOEFL, que é um exame de proficiência de inglês. Um exemplo de KPI poderia ser o número de horas estudando inglês para o TOEFL. Então, eu vou
anotar o número de horas que eu estudo inglês cada dia e aí eu vou medir o meu progresso através da análise desses números. Outro exemplo de KPI poderia ser notas em simulados do TOEFL por quinzena, ou seja, cada 15 dias eu tomo um simulado do TOEFL e eu vou comparar se as minhas notas nos simulados estão melhorando. Outro objetivo parcial daquele projeto poderia ser, em 12 meses, ser aceita em pelo menos 2 programas de mestrado. Um exemplo de KPI poderia ser o número de aplicações para programas de mestrado por quinzena, ou seja, para quantos programas de mestrado eu consigo aplicar a cada 15 dias? Tendo em mente que as inscrições geralmente ficam abertas por 1 a 3 meses ao ano e pode levar muitos meses para sair o resultado. Outro exemplo de KPI poderia ser o número de aceitações para a segunda fase da avaliação. Isso depende de cada universidade. Existem universidades em que, depois que você passa a primeira fase, que é a análise dos documentos que você enviou para a universidade, você pode ser entrevistada, a universidade pode pedir mais documentos, ou você tem que fazer um exame. Isso depende de cada universidade e de cada departamento. Aqui, como exemplo de um programa de mestrado, eu tenho da Universidade de Toronto, no Canadá, no Departamento de Educação para a Justiça Social. Um programa de mestrado em Educação para a Justiça Social. Outro objetivo parcial poderia ser, em 12 meses, conseguir uma bolsa ou emprego que cubra os gastos. Um exemplo de KPI seria o número de aplicações para bolsas de estudo por quinzena. Demora muito para aplicar para uma bolsa, é bem difícil. Então, vamos dizer que você consiga aplicar para uma bolsa a cada 15 dias. Outro exemplo de KPI poderia ser o número de aplicações para empregos por semana. Aplicar para empregos geralmente é muito mais fácil do que aplicar para uma bolsa, porque você vai adaptar um pouco o seu currículo para cada emprego, mas não vai demorar tanto quanto escrever todos os documentos para a bolsa. Então, vamos dizer que você consiga aplicar para 10 empregos por semana. Aqui eu tenho um exemplo da Bolsa Chevening. Essa bolsa permite que você estude na Inglaterra em programas de mestrado que duram 1 ano. Hoje nós aprendemos o método KPI, Key Performance Indicators, que é muito popular hoje em dia na indústria. Empregos de qualquer tipo hoje em dia pedem que você saiba como usar um KPI. Mas você também pode aplicar esse conceito para qualquer projeto da sua vida, inclusive da sua vida acadêmica. Se você quiser aplicar para mestrado ou doutorado, estudar no exterior de alguma forma, você pode usar o KPI para medir o seu progresso. No próximo vídeo, nós vamos começar a aprender um método cascata, Waterfall, que vai ajudar você a planejar os seus projetos do começo ao fim. Abraço e feliz ano novo!